Leitura diária da Bíblia, dia 223. Antigo Testamento, Eclesiastes 1, Eclesiastes 2, Eclesiastes 3, 1 a 22. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Futilidade das futilidades. Diz o pregador, futilidade das futilidades. Tudo é fútil. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que ele trabalha abaixo do sol? Geração vai, e geração vem, porém a terra permanece para sempre. O sol nasce, e o sol se põe, e se apressa ao seu lugar onde nasceu. O vento vai ao sul, e rodeia para o norte, continuamente o vento vai rodeando e voltando aos lugares onde circulou. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar onde os ribeiros correm, para ali eles voltam a correr. Todas estas coisas são tão cansativas, que ninguém consegue descrever, os olhos não ficam satisfeitos de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso será, e o que se fez, isso será feito, de modo que nada há de novo abaixo do sol. Existe algo que se possa dizer, vê isto, que é novo, isso já existia nos tempos passados, que foram antes de nós. Não há lembrança das coisas que já aconteceram, e das coisas que vão acontecer, também delas não haverá lembrança entre aqueles que vierem depois. Eu, o pregador, me tornei rei sobre Israel em Jerusalém. E dei meu coração a investigar e pesquisar com sabedoria sobre tudo o que acontece abaixo do céu. Esta cansativa ocupação Deus deu aos filhos dos homens, para que nela fossem forçados. Vi todas as obras que são feitas abaixo do sol, e eis que tudo é futilidade e aflição de espírito. O que é torto não pode ser endireitado, o que está em falta não pode ser contado. Eu falei ao meu coração, dizendo: eis que eu me tornei grande, e aumentei em sabedoria, sobre todos os que tinham sido antes de mim em Jerusalém, e meu coração experimentou uma abundância de sabedoria e conhecimento. E dei meu coração para entender sabedoria, e para entender loucuras e tolices, e percebi que também isto era aflição. Porque na muita sabedoria há muito aborrecimento, e aquele que aumenta em conhecimento aumenta em angústia. Disse eu em meu coração: vamos, eu te provarei com alegria, por isso dá atenção ao que é bom. Porém eis que isto também era futilidade. Eu disse ao riso: estás doido, e à alegria, de que esta serve? Decidi como experiência entregar minha carne ao vinho, guiando porém meu coração com sabedoria, e praticar a loucura, para eu ver o que era melhor aos filhos dos homens fazerem abaixo do céu durante os dias de suas vidas. Fiz para mim obras grandiosas, construí casas para mim, plantei vinhas para mim. Fiz para mim pomares e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de frutos. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que se plantavam as árvores. Adquiri escravos e escravas, e tive escravos nascidos em casa. Também tive grande rebanho de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Também juntei para mim prata, ouro, e tesouros de reis e de províncias. Reservei para mim cantores e cantoras, e dos prazeres dos filhos dos homens, várias mulheres. Então me engrandece e aumentei, mais do que todos quantos houve antes de mim em Jerusalém, além disto minha sabedoria ficou comigo. E tudo quanto meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria alguma, pois meu coração se alegrou de todo o meu trabalho, e esta foi minha parte que obtive de todo o meu trabalho. E eu olhei para todas as obras que minhas mãos fizeram, como também para o trabalho ao qual me dispus a trabalhar, e eis que tudo era fútil como perseguir o vento, e que não havia proveito algum abaixo do sol.
Então passei a observar a sabedoria, as loucuras e a tolice, porque o que o homem pode fazer depois do rei, que já não tenha sido feito? Então eu vi que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que as trevas. Os olhos do sábio estão em sua cabeça, mas o tolo anda em trevas. Então eu também entendi que o mesmo futuro acontece a todos eles. Por isso eu disse em meu coração: assim como acontece ao tolo, também acontecerá a mim, porque então eu me tornei mais sábio. Então disse em meu coração que isto também era inútil. Porque não haverá lembrança para sempre, nem do sábio, nem do tolo, porque de tudo quanto agora há, nos dias futuros será esquecido, e o sábio morre assim como o tolo. Por isso detestei a vida, porque a obra que é feita abaixo do sol me faz sofrer, pois tudo é fútil como perseguir o vento. Eu também detestei todo o meu trabalho em que trabalhei abaixo do sol, porque eu deixarei ao homem que virá depois de mim. Pois quem sabe se ele será sábio ou tolo? Contudo, ele terá controle de todo o meu trabalho em que trabalhei, e que sabiamente conduzi abaixo do sol, também isso é futilidade. Por isso eu fiz meu coração perder a esperança de todo o meu trabalho em que trabalhei abaixo do sol. Porque há um tipo de homem que trabalha com sabedoria, conhecimento e habilidade, porém deixará tudo como herança a um outro homem que não trabalhou naquilo. Também isto é fútil e muito desagradável. Pois que proveito o homem tem por todo o seu trabalho e cansaço de seu coração em que ele trabalha abaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e aflição é sua rotina, até de noite seu coração não descansa. Também isto é futilidade. Não há nada melhor ao homem do que comer, beber, e fazer sua alma se alegrar de seu trabalho. Eu também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem melhor comeria ou teria pressa, a não ser eu mesmo? Porque ao homem bom perante sua face, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Porém ao pecador ele dá trabalho cansativo, para juntar e recolher, para o dar ao bom diante da sua face. Também isto é fútil como perseguir o vento. Para todas as coisas há um tempo determinado, e todo propósito abaixo do céu tem seu tempo. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar, e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de evitar abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que ele trabalha? Tenho visto a ocupação que Deus deu aos filhos dos homens, para com ela os manter ocupados. Tudo ele fez belo ao seu tempo, também pôs a sensação de eternidade no coração deles, sem que o homem consiga entender a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Tenho percebido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem em suas vidas, e também que todo homem coma, beba e fique contente com todo o seu trabalho. Isto é um presente de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará para sempre, a isso nada será acrescentado e nada será diminuído, e Deus faz assim para que haja temor perante sua presença. O que tem sido agora, já foi antes, e o que vier a ser também já foi. Deus busca de volta o que foi passado. Vi mais abaixo do sol, que no lugar do juízo havia ali perversidade, e que no lugar da justiça havia ali perversidade. Eu disse em meu coração: Deus julgará ao justo e ao perverso, porque ali há tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse em meu coração quanto aos filhos dos homens,
que Deus lhes provaria, para lhes mostrar que eles são como animais. Porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais, o mesmo acontece a eles todos, assim como um morre, assim também morre o outro, e todos têm uma mesma respiração, e a vantagem dos homens sobre os animais é nenhuma, pois todos são fúteis. Todos vão a um mesmo lugar, todos vieram do pó da terra, e todos voltarão ao pó. Quem tem certeza de que o fôlego de vida dos homens sobe para cima, e que o fôlego de vida dos animais desce para debaixo da terra? Por isso tenho visto que não há coisa melhor do que o homem se alegrar de suas obras, porque essa é a parte que lhe pertence, pois quem pode levá-lo a ver o que será depois de sua morte? Novo Testamento, 1 Coríntios 7:1-16. E sobre as coisas que me escrevestes, bom é para o homem não tocar mulher. Mas por causa dos pecados sexuais, tenha cada um sua própria mulher, e cada uma tenha seu próprio marido. Que o marido satisfaça sua mulher como devido, e semelhantemente a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas sim o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, a não ser por consentimento de ambos por algum tempo, para que vos ocupeis com jejum, e para a oração, e voltai-vos outra vez a se juntarem, para que Satanás não vos tente, por causa de vossa falta de domínio próprio. Mas isto vos digo como permissão, não como mandamento. Porque eu queria que todos fossem como eu mesmo, mas cada um tem seu próprio dom de Deus, um de um jeito assim, e outro de um jeito diferente. Mas digo aos solteiros, e às viúvas que lhes é bom se permanecessem como eu estou. Mas se não podem se conter, casem-se, porque é melhor se casar do que se inflamar. Porém aos casados eu mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se separar, fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Pois de outra maneira vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente se separar, separe-se também. Em tal situação o irmão ou a irmã não estão sujeitos à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. Porque o que tu sabes, mulher, se salvarás ao marido? Ou o que tu sabes, marido, se salvarás à mulher? Salmos. Salmo 94:12-23. Bem-aventurado é o homem a quem tu disciplinas, Senhor, e em tua lei o ensinas, para tu lhe deres descanso dos dias de aflição, até que seja cavada a cova para o perverso. Pois o Senhor não abandonará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Porque o juízo restaurará a justiça, e todos os corretos de coração o seguirão. Quem se levantará em meu favor contra os malfeitores? Quem se porá em meu favor contra os praticantes de perversidade? Se o Senhor não tivesse sido meu socorro, minha alma logo teria vindo a morar no silêncio da morte. Quando eu dizia, meu pé está escorregando, tua bondade, ó Senhor, me sustentava. Quando minhas preocupações se multiplicavam dentro de mim, teus consolos confortaram a minha alma. Por acaso teria comunhão contigo o trono da maldade, que faz leis opressivas? Muitos se juntam contra a alma do justo, e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é meu alto retiro, e meu Deus a rocha de meu refúgio.
E ele fará voltar sobre eles suas próprias perversidades, e por suas maldades ele os destruirá, o Senhor nosso Deus os destruirá. Pai Celestial, ao refletirmos sobre a natureza passageira da vida em Eclesiastes, lembra-nos da importância de valorizar cada momento e as estações que o Senhor determinou para nós. No espírito de 1 Coríntios, ajuda-nos a viver em harmonia uns com os outros, apreciando nossos relacionamentos e compromissos como dons vindos de Ti. Que possamos encontrar consolo no Salmo 94, sabendo que o Senhor nos disciplina e guia, conduzindo-nos, por fim, à retidão. Concede-nos sabedoria para abraçar o presente e confiar no Teu propósito divino. Ajuda-nos a ouvir Tua voz e a seguir-te fielmente. Amém.